Oi, gente, bom dia! Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Charlene. Hoje eu estou atuando como coach e assim como você, eu estou nesse caminho de cura e expansão da consciência. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o poder do Ho'oponopono. Esse assunto que eu amo, 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 amo. E como que a gente vai fazer aqui esse vídeo hoje, essa live hoje? Eu gostaria de já pedir para você que gosta do conteúdo que eu estou compartilhando, que tem se identificado comigo, pedir a sua ajuda, né? Porque eu preciso muito da sua ajuda. Que você curta esse vídeo, que você comente se você gostar do assunto, que você compartilhe com quem você precisa, porque com quem precisa desse assunto. Quando a gente faz esse movimento, a rede social entende que esse conteúdo é um conteúdo bom, então indica para mais pessoas. E eu preciso da sua ajuda para poder estar levando esse conteúdo para mais pessoas. Então compartilha aqui esse vídeo, compartilha com quem você conhece e fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo hoje. Então nós vamos falar sobre o poder do Ho'oponopono. E para falar sobre isso, eu escrevi um conteúdo, escrevi tudo que eu queria falar, porque é um assunto muito amplo, muito vasto, eu não queria deixar nada daqueles detalhes que eu acho importante para fora disso. Eu queria trazer toda a essência daquilo que mexeu no meu coração, que tocou em mim, então eu escrevi bastante. E eu vou estar lendo um pouquinho aqui daquilo que é, para mim, a minha visão, a minha percepção como cristã do poder do Ho'oponopono. E eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Eu gosto de me expressar com as palavras. E às vezes, quando eu estou escrevendo, às vezes eu penso assim, me sinto tipo como Deus, assim, quando Deus estava lá criando o mundo, fazendo, né, toda a obra da criação. Em Gênesis diz assim que Deus viu o que ele fez e viu que era bom. Eu gosto tanto de escrever que eu escrevo meus textos e depois eu fico lá relendo o que eu escrevi e eu acho aquilo tudo muito bom. Eu fico muito orgulhosa de mim. Eu gosto do que eu escrevo. Eu gosto de ir lá e ler novamente o que eu escrevi e ficar lendo várias vezes. Então, eu escrevi um texto aqui falando sobre o poder do Ho'oponopono e eu quero compartilhar com vocês e está falando sobre esse assunto que eu amo demais. Quero agora aqui agradecer todo mundo que está entrando aqui na live. Deixa eu ver algumas pessoas aqui para citar o nome. Simone, bem-vinda. A minha prima Elaise, bem-vinda. Fatinha, bem-vinda. Gente, hoje a gente está falando sobre o poder do Ho'oponopono, porque eu amo essa filosofia. E a gente vai estar falando aqui, e eu vou estar trazendo aqui a minha percepção como cristã. E desde já eu quero pedir novamente aqui para você vai lá no aviãozinho e veja algumas pessoas que estejam online ali, que você queira estar compartilhando. Uma, duas, 3 pessoas que você queira estar compartilhando. Eu já compartilhei. E agora vamos para o assunto, tá bom? Então vou ler um pouquinho e depois a gente volta e a gente vai conversando. Então, o poder do Ho'oponopono na minha percepção como cristã. O Ho'oponopono vai muito além das 4 frases de efeito, né, que a gente vê às vezes em quadrinhos. Eu tenho um colarzinho com as palavras do Ho'oponopono, posts no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então o Ho'oponopono ele vai muito além dessas 4 frases que eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai muito além. Somente falando essas frases, mesmo sem entender o que é o Ho'oponopono, já faz muita diferença. Faz muita diferença. Aqui eu estou escrevendo aqui, eu escrevi, né? E eu estou aqui relatando coisas que falaram para mim. Recebo relatos de pessoas que dizem sentir o corpo aquecer ou imediatamente ao iniciar as frases sentem paz ou outros sinais físicos. Tão legal, né?
a pessoa simplesmente começar a falar as palavras do Ho'oponopono e já sentir aquela sensação toda no corpo. Muitas vezes, quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu ficava, às vezes, citando várias vezes essas 4 frases, e eu sentia, assim, que levava uns 15, 20 minutos para começar a sentir aquele alívio, sabe? E hoje, só de pensar, se eu me conecto com alguma coisa que me deixa irritada, que me deixa triste, que me deixa aborrecida, eu só penso nas frases assim, ó, é como se tivesse uma chave no meu corpo que vira na hora. Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que eu comecei a fazer essa mistura da minha oração como cristã evangélica com o Ho'oponopono, que eu compartilho no canal do YouTube, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de muita oração. Então eu ficava, sempre tinha períodos grandes de oração, orava de madrugada, inclusive os pastores das igrejas que eu frequentava sempre me colocavam, quando a gente fazia aquele relógio de oração, eles sempre me colocavam no horário da madrugada, porque eles sabiam que eu não ia falhar. Falar, Charlene, ela não vai falhar na madrugada, pode colocar 2, 3, 4 horas da manhã que ela vai levantar e vai orar. E eu fazia isso mesmo. E eu ficava, às vezes, quando eu tinha algum problema emocional, alguma coisa, eu me entregava muito, eu ficava muito tempo, às vezes 20, 30 minutos, eu chorava muito, eu me entregava muito naquela oração. E às vezes, no final do meu período de oração, ali de 40, 50 minutos, eu começava a sentir, sabe, o meu corpo modificar. Sabe, aquela sensação que você vai sentindo a paz, que você vai sentindo que vai chegando, que você vai se conectando com Deus. E quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que eu começava a orar e já começava a incluir as palavras-chave do Ho'oponopono, gradativamente eu fui vendo que esse tempo foi encurtando, né? Como eu falei, logo eu ficava repetindo várias vezes as palavras, então dava 15 minutos, e hoje é igual acender uma luz, sabe? Igual você vai lá na tomada, pá, ligou, é assim. Eu tô triste, eu tô aborrecida, eu já falo as palavras assim, eu já sinto o meu corpo já elevar a vibração. E tem pessoas que falam isso pra mim, que começam a repetir as palavras, sente o corpo estremecer. Por quê? Porque é uma conexão direta com Deus, sem muito rodeio, sabe? Você vai diretamente falar para Deus, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E o que me fez ficar apaixonada por essa filosofia do Ho'oponopono? Porque até quem não acredita em Deus pode fazer o Ho'oponopono. Que coisa, né? A pessoa não precisa ter nenhum tipo de crença, ela não precisa acreditar que existe algo maior que ela, para ela praticar o Ho'oponopono e se sentir bem. Então, quando eu descobri essa filosofia, eu fiquei completamente apaixonada. Vamos continuar aqui. Então, hoje o que a gente vai fazer? Vai começar a entender um pouco dessa prática, como eu falei, conquistou meu coração. E eu pude constatar na minha vida esse poder, o poder do Ho'oponopono que a gente vai estar compartilhando aqui hoje. Eu já andei falando em vários vídeos que para mim praticar o Ho'oponopono, para mim estudar sobre a lei da atração, para mim um monte de coisa que eu andei fazendo, né? Que para muitos cristãos evangélicos que se escutarem eu falando isso, vai falar assim, nossa, Charlene se tornou uma herege, né? Tá cheia de heresia na cabeça dela. Eu tive que vencer os meus próprios medos, porque eu tinha tantos medos. E para praticar o Ho'oponopono também, para ele começar a fazer efeito em minha vida, eu também tive que vencer medos que estavam impregnados em mim, na minha genealogia, na minha herança genética, impregnados assim de gerações em gerações da religiosidade. Ó, a Nádia confirmando ali, desviada, kkk. As pessoas veem você, né, desbravando o desconhecido, delas falam, nossa, aquela lá desviou. Então, eu senti o poder do Ho'oponopono depois que eu tive coragem de ler alguns livros. Entre um deles, esse que eu vou mostrar para vocês.
Só um minutinho, gente. Isabela, pega o livro que tá aí do lado da minha cama, Limite Zero, por favor. Limite Zero, que tá aí do lado da minha cama ali. Eu comecei a sentir o poder do Ho'oponopono, entre outras coisas, né? Mas foi depois que eu tive coragem para ler este livro que eu vou mostrar para vocês, que não é um livro divulgado no meio evangélico, né? Por quê? Porque diretamente ele pode ter algumas bases bíblicas, mas ele não é um livro que foi publicado por uma editora cristã evangélica, né? Então, esse livro aqui, ele vai aparecer ao contrário aí para vocês, mas é Limite Zero, do Joe Vitale. Eu consegui entender o Ho'oponopono na essência dele, o poder dele, depois que eu li esse livro aqui. E se você gosta de ler, vale muito a pena para você entender as origens, né? Deixa eu ler aqui, ó. Se você, assim como eu, gosta de ler e quer entender as origens do que tem praticado, o livro Limite Zero trouxe muita luz ao meu entendimento. Trouxe luz ao meu entendimento esse livro aqui, né? Então eu recomendo esse livro aqui. E ele é o ideal para a gente começar a entender um pouquinho da filosofia, porque não chega a ser simplesmente uma oração, é uma filosofia, é você viver na prática do Ho'oponopono. Então, para entender a origem, como que surgiu, o que aconteceu, esse livro conta a história do psicoterapeuta que participou dessa reformulação do Ho'oponopono, que eu já contei num outro vídeo, né? Como é que ele foi que, através da prática do Ho'oponopono, pessoas que já estavam condenadas pela sociedade a viver como lunáticas num presídio psiquiátrico, saíram de lá e voltaram com suas vidas transformadas para a sociedade lá no Havaí. Então eu, como cristã evangélica, quando eu fiquei sabendo que o Ho'oponopono era uma prática havaiana, eu já fiquei com meus cabelos todos em pés, né? Então, a curiosidade me fez me mover para esse caminho, porque eu via muitos testemunhos lindos e eu queria entender, né? Então esse livro me ajudou a entender o que essa prática faz. Então deixa eu só ler aqui um resumo que eu fiz. Em resumo, neste livro, os autores contam as origens e a evolução da prática. A palavra Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Então, por aí a gente já pode imaginar que ferramenta maravilhosa. Eu descubro que existe um erro na minha programação e posso corrigir utilizando o Ho'oponopono. Traduzindo para a linguagem dos cristãos, é a cura da alma. Porque segundo a filosofia do Ho'oponopono, todos nós somos perfeitos. E eu sou uma cristã e tinha a minha obrigação ética comigo mesmo de verificar o que Jesus nos ensinou com relação a isso. Então eu, como cristã, eu sentia assim como uma obrigação ética para mim verificar exatamente o que Jesus ensinou sobre o Ho'oponopono e sobre o poder do Ho'oponopono, que não foi utilizado com essas palavras na Bíblia Sagrada, né? Porque é outra cultura, tudo, mas é uma coisa que eu vejo assim que tem muito de Jesus nessa prática. Então eu fui investigar isso. E o que eu achei mais lindo também, tudo eu acho lindo, né? Mas o que eu achei muito lindo aqui da filosofia do Ho'oponopono é que nós somos perfeitos. E o que a Bíblia fala? Que nós fomos feitos à imagem e perfeição de Deus. Então o Ho'oponopono fala isso também, nós somos perfeitos. E o que tem de errado em mim então? São as memórias, são a programação que eu permiti que ficasse na minha consciência, porque eu não sou esse ser imperfeito, eu sou um ser perfeito, eu preciso me resgatar. E o Ho'oponopono é uma forma
de fazer esse resgate a essa perfeição divina. E eu fico toda arrepiada, eu amo. Então, vamos lá para as bases bíblicas. A Nádia, eu comprei o livro O Segredo. Nádia, esse livro é demais. Eu assisti o filme em 2011, mas eu fiquei muito assustada. Eram os medos, não era a época, não era o momento. E falaram para mim, é do diabo, então eu corri longe. Mas depois que eu me permiti acessar esses conhecimentos, eu vejo o quanto de Deus que há nesse caminho de expansão da consciência. O primeiro versículo que eu quero citar aqui nesse nosso vídeo sobre o poder do Ho'oponopono é Mateus 5:48, né? Que diz assim: portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Jesus falou, sejam perfeitos, porque o Pai é perfeito. Só que quando a gente vê esse versículo, a gente pensa, como que a gente vai chegar na perfeição do Pai? Porque Jesus, ele não falou, eu vou transformar vocês em seres perfeitos. Ele falou, sejam perfeitos. E como que a gente vai ser perfeito? Corrigindo as nossas memórias, corrigindo essa programação errada que nos leva para um caminho de imperfeição. Então Jesus nos mostra que em nossa essência, quem nós somos, e a prática do Ho'oponopono reafirma isso para nós. Que somos seres espirituais. A nossa essência primordial é a perfeição, é a pureza, nós somos luz, somos amor, porque é assim que Deus é, o nosso Pai Celestial é assim. Palavras de Jesus. E nós somos emanados de Deus, temos o DNA divino e perfeito do nosso Pai. Então, se eu julgo que tem alguma coisa de errada na minha vida, o que é imperfeito? São as memórias, é a programação que eu permiti ter acesso ao meu subconsciente. O que é imperfeito são os pensamentos que eu escolho alimentar, né? E que causam todos esses distúrbios, todos os dilemas que vemos e vivenciamos na Terra. Isso também Jesus ensinou. Então, como eu falei lá no começo, eu escrevi um texto aqui porque eu não queria deixar passar nada do que eu acho na minha visão como cristã do que é o Ho'oponopono. Então, se eu julgo que tem alguma coisa de errado em mim, eu costumo dizer que a pessoa que mais nos julga é a gente mesmo. Antes de qualquer pessoa estar julgando, quem julga mais é a gente mesmo. Então, se eu julgo alguma coisa de errado em mim, o que é imperfeito em mim? Não sou eu, porque o meu DNA é divino, não existe separação entre o mundo material e o mundo espiritual que a gente acreditava. A física quântica veio mostrar isso pra gente, que não existe separação, né? A física quântica veio mostrar que lá no fundinho de tudo que existe tem uma energia poderosa, consciente e amorosa, que foi chamada de vácuo quântico, que nós conhecemos como Deus Criador. Então não existe essa separação entre a matéria e o mundo espiritual. Então nós temos o DNA divino, e Jesus nos falou sobre isso como o corpo de Cristo. Nós somos o corpo, onde Ele é a cabeça, nós somos o corpo de Deus. Então não existe imperfeição nisso. E se eu vejo imperfeição, o que está acontecendo? É uma programação que eu permiti ter acesso e eu estou acreditando nela. Então isso é uma ilusão. Salomão também fala isso para nós. Tudo é ilusão. E Salomão entendeu isso sem ter acesso ao que nós temos hoje de conhecimento, que é a física quântica. Tudo é ilusão. Então eu saio dessa ilusão e começo a ver quem verdadeiramente eu sou, que o meu corpo é divino. E é legal, né? Que no Novo Testamento também falam para nós o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos morada, o nosso corpo é divino. Então, se eu vejo alguma imperfeição, inclusive no meu corpo, eu tenho que reprogramar as minhas memórias. E utilizar o Ho'oponopono como essa prática de reprogramação é incrível. Tem mais a sequência que diz aqui, Mateus 7, 20, 23. Em seguida acrescentou:
aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, enganos, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então, o que contamina o nosso corpo, a nossa vida, a nossa existência? É aquilo que está guardado lá dentro de nós. É aquilo que está guardado no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência. Isso que está lá guardado, armazenado, é que traz contaminação para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio ser, para a nossa vida, para a nossa existência. Parece confuso, né? A nossa essência divina é perfeita, mas quando chegamos aqui, nessa parte material, quando a gente se transforma de um ser espiritual para um ser material, para viver essa experiência como um ser humano, para viver essa experiência humana aqui na matéria, recebemos uma herança genética de pessoas que vieram antes de nós, recebemos a herança da região que nós moramos, recebemos a herança da época que está sendo vivenciada no planeta. Então toda essa herança genética, toda essa programação dos nossos pais, que também receberam a programação dos avós deles, e assim por diante, gerações infinitas atrás de você e de mim, né? Durante a nossa existência, também recebemos a programação do meio que estamos inseridos, que eu já falei aqui, sociedade, mídia. Recebemos a programação da religião onde os nossos pais frequentavam quando nós nascemos, e no decorrer da nossa existência nós também. O Thiago tá ligando, Isabela? Caiu aí? Isabela? Caiu a conexão? Peraí que ele tá mandando mensagem, ó. Pause, gente, pause, break. Falar pra mamãe o quê? O que ele falou? Tá mandando mensagem aqui, mas eu não vi. Tá, voltando, recapitulando, tá a live rodando aí, certinho? Então, manda mensagem pra ele aqui que ele tá falando. Ah, gente, o Thiago fez uma ligação agora pra mim ler o comentário da Nádia, porque eu tava empolgada aqui, eu não vi, agora eu vou parar pra ver. A Nádia falou aqui: já tive esse livro e me falaram que era do diabo e acabei desfazendo nele na época. Você acredita? Eu acredito, Nádia, sabe? Porque, e não duvido se você não botou fogo, igual eu botei fogo num monte de coisa já, né? Porque as pessoas falaram, não, tem que até botar fogo, porque, né, tem os espíritos maus que estão impregnados ali, daí entram dentro da sua casa, daí vai, ó, só destruição, então tem que botar fogo, faz uma oração, dobra o joelho em cima, unge tudo, até onde encostou esse livro, acredito sim. Então, vamos voltar. Não botou fogo, não? Ai. Então, vamos voltar aqui. Que a gente estava falando, recapitular aqui, né? Que estava falando sobre aquilo que está na nossa consciência, na nossa mente aqui, para essa limpeza de memórias, né? Parece, eu vou ler aqui um pedacinho para me situar novamente onde que eu estava. Parece confuso, mas não é. A nossa essência divina é perfeita, mas quando chegamos nesse mundo material, recebemos como herança genética toda a programação dos nossos pais, que receberam a programação dos nossos avós e assim por diante. Durante a nossa existência também recebemos a programação do meio que nós estamos inseridos, da sociedade, da mídia, das escolas também, professores, religiões, das experiências que vivenciamos, e tudo isso é imperfeito. As religiões são imperfeitas, os professores são imperfeitos, os nossos pais são imperfeitos, a mídia é imperfeita, é tudo uma imperfeição, porque nós estamos
redescobrindo quem somos, né? Então, por muito tempo, eu acreditei que existiam algumas coisas aqui nesse local que nós estamos para descobrir quem somos, que era completamente perfeito. Mas a única coisa que é perfeito é essa essência divina, esse DNA divino. É voltar para o estado que diz nesse livro aqui, de limite zero. E foi difícil entender que negócio que era esse de limite zero que estavam falando no livro. Limite zero, voltar para o zero? Como assim voltar para o zero? É tão legal ser abundante, ter muitos números, muitas coisas, e daí de repente a pessoa fala voltar para o zero. E eu entendi, no meio cristão, o que a gente fala? Voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. E o livro Limite Zero, ele está falando sobre isso, sobre como voltar ao início de tudo, como voltar ao primeiro amor. E muitas vezes a gente canta na igreja, né? Tem uma música muito linda da Aline Barros que fala: quero voltar ao início de tudo, me encontrar-me contigo, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Mas as pessoas falam, tentam, mas nenhuma dá uma receita efetiva. Ó, para você voltar para o primeiro amor, você tem que fazer isso e aquilo. Daí eu pensava, daí às vezes a gente chorava, muitas vezes eu chorava, eu falava, meu Deus, eu quero voltar para o primeiro amor, porque lá é tão bom. Mas é lógico que lá é bom, lá é maravilhoso. Lá é o início de tudo, é o contato direto com o Pai, sem nenhuma imperfeição. É lá que eu quero estar, no primeiro amor. E eu lembro quantas vezes eu chorei desesperada, falando, Deus, eu quero voltar para o primeiro amor. Então por que eu amo tanto a filosofia do Ho'oponopono? Porque eu aprendi a voltar ao primeiro amor com essa filosofia. Porque tudo aquilo que me desconecta de Deus, do Pai, que eu sinto assim, isso não tá me deixando ficar pertinho, isso não tá me deixando sentir, sabe? Essa frequência, esse DNA, me sentir um ser divino, eu já uso as palavras-chave. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E quando acontece alguma coisa que eu falo, nossa, isso que está acontecendo na minha vida é muito de Deus, eu mudo as palavras um pouquinho, eu falo, eu permito, eu aceito, eu te amo, sou grata, eu permito, eu aceito, eu permito mais do bom, eu permito mais dessa vida maravilhosa que é viver constantemente no primeiro amor, que é o limite zero, que é o ponto zero, é onde tudo começou. E às vezes a mentalidade da gente está tão cauterizada, a gente está tão engessado dentro de tudo aquilo que a gente acredita, bom ou ruim, que a gente não consegue entender coisas simples como essa, né? Quando eu li o livro, mesmo com medo que eu li o livro Limite Zero, eu falava, mas que negócio é esse de limite zero? Que negócio é esse ponto zero? Que negócio é esse de voltar para o zero? Porque você vê zero não é uma coisa assim que você, né? A gente gosta muito de muitos, né? Não de zero, mas de 100, de 200, de 1000, de 10 milhões, né? A gente não está muito interessado em ter um zero. Mas quando a gente começa a aliar as filosofias, a olhar o que cada cultura está ensinando, as peças vão se encaixando, né? Então eu pedia muito para voltar para esse primeiro amor, porque eu queria voltar ao primeiro amor. E eu entendi através da filosofia do Ho'oponopono como está sempre voltando a esse primeiro amor, como está sempre voltando e tirando, né, meus conceitos, né, rompendo com alguns valores que não me permitiam chegar ao primeiro amor e voltar a esse primeiro amor. Então, é isso que ensina. Deixa eu continuar aqui. Em essência, todos são luz, todos são amor. Todos, gente, é outra coisa que teve que romper na minha consciência também. Todos são luz,
todos são amor, todos somos semelhantes a Deus. E é exatamente essa mensagem do Ho'oponopono, né? E eu fiquei muito entusiasmada quando eu entendi do que se trata essa prática e gostei muito de ler o livro, consegui relacionar a prática do Ho'oponopono com todos os ensinamentos de Jesus. Eu fui me permitindo e eu fui lendo e por eu ser aquela fanática por Bíblia, eu consegui ver o Ho'oponopono em tudo que Jesus estava ensinando. Então, segundo o Ho'oponopono, os problemas que a gente tem na vida são memórias que são reencenadas. Ou seja, são memórias que estão sendo revividas, repetidas. Então, as imperfeições que detectamos em nós e nos outros são memórias imperfeitas. E essas memórias padrões que repetimos não estão guardadas só na nossa mente. Também estão nas nossas células, em nosso DNA, como seres humanos. Essas memórias são toda a programação que está guardada na nossa mente inconsciente. E o mais maravilhoso é que não precisa encontrar a tal memória imperfeita para corrigir. Simplesmente quando vejo o resultado que aquela memória me trouxe e me conecto com o sentimento que tenho quando identifico esse resultado, posso começar a repetir as palavras. Sem dogmas ou qualquer outro tipo de ritual, apenas falo: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, quando olhamos para as pessoas e situações ao nosso redor, temos que tentar buscar em nossa mente que aquela pessoa e todas que existem são filhas de Deus. São perfeitos seres espirituais. Todos têm a essência do Pai. E o que está errado são as memórias que nos levaram à imperfeição. E o que precisa mudar são as memórias. O que precisa mudar são os pensamentos. O Ho'oponopono só passa a fazer sentido quando entendemos isso. Ele entra em nossa vida como uma ferramenta de cura, de limpeza de memórias, de reprogramação mental. É um processo de transformação interna para se refletir externamente. O mundo físico é ilusão. Os problemas, as brigas, a escassez, as tristezas são reflexo daquilo que está dentro de nós. Encontramos isso também na Bíblia. Então, outro paradigma que eu precisei romper é que todos são filhos de Deus. Todos. Eu acreditava fielmente que apenas alguns eram filhos de Deus. O restante eram criaturas, eram criaturas. Né? Não acreditava que todo ser humano tinha essência divina, todo ser humano, né? E é até difícil a gente pensar isso, porque você pensa assim, como que um serial killer tem a essência divina dentro dele? Não, aquilo lá é o próprio Satanás, né? Tantas coisas aí que a gente vê acontecendo que você fala, não tem nada de divino. Mas o que está errado naquela pessoa? Não é a pessoa em si, é as memórias que ela carrega. E o Ho'oponopono traz uma autorresponsabilidade tão grande sobre nós, que ele fala assim, se você olhou para uma determinada situação e aquilo te incomodou, te entristeceu, te enfureceu, te deu qualquer sentimento que te ligou, te magoou, qualquer coisa, então você está compartilhando as memórias com aquela pessoa. Daí a gente fala assim, meu Deus, o que eu tenho visto? O que tem conectado? Quais são os tipos de informações que estão se conectando comigo e que me entristece, me deixa aborrecida, faz eu perder a esperança, faz eu perder a motivação? Aqui o Ho'oponopono faz a gente assumir essa responsabilidade e se igualar, inclusive aquela pior pessoa que a gente está julgando, que a gente está apontando o dedo. Então é tipo o tapa na cara, né? Então se eu vejo algo, se eu me entristeço, se eu vejo problemas, se eu vejo a escassez, se eu vejo tristeza, se eu vejo morte, se eu vejo assassinato, se eu vejo guerras, tudo aquilo que eu vejo, eu também tenho essas memórias guardadas dentro de mim.
Então não é o que eu estou vendo que está errado, que precisa mudar. O que precisa mudar são as minhas memórias, a minha programação. Então aquela pessoa terrível, horrível, que fez uma coisa horrível e eu fiquei sabendo daquilo, e eu fiquei sabendo daquela notícia, e eu me conectei de alguma forma, aquela memória também está em mim. Porque se não tivesse, eu não ia ter me conectado de forma nenhuma com aquilo. E isso é autorresponsabilidade. Isso é a autorresponsabilidade que o Senhor Jesus nos ensinou, e Ele nos ensinou com o exemplo pleno e perfeito, porque Ele assumiu a responsabilidade de um planeta inteiro e levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos afligia. E quando eu falo, eu quero ser como Cristo, eu quero ser como Jesus, o que eu quero ser? Eu quero ser responsável como Ele. Eu quero ser perfeita como Ele. Então eu sigo os passos que Ele nos ensinou. Eu assumo a responsabilidade. Se na minha existência, no meu universo, eu vejo que existem mortes, que existem escassez, eu olho, eu enxergo a escassez, eu enxergo a pobreza, eu enxergo assassinato, eu enxergo corrupção. Então eu assumo a responsabilidade e eu admito para mim mesmo, primeiro, é para mim que eu admito, que aquela programação que está na minha mente, eu estou compartilhando com aquela situação e eu começo a limpar minhas memórias. E eu nem preciso saber lá dentro do meu inconsciente começar a caçar as memórias. Ai, que memória que é essa? Que lembrança que é essa? Que trauma que é esse? Eu olho para os resultados que eu estou vivenciando. Eu olho para a minha vida financeira, eu olho para a minha vida, para os meus relacionamentos, para a minha vida como mãe, para a minha vida como profissional, para a minha vida como amiga. Eu olho tudo e começo a analisar. Quais são os resultados? Eu estou tendo um relacionamento legal? Eu estou tendo uma vida financeira legal? Nossa, tá tudo legal. As amizades que eu estou atraindo são amizades assim, ó, top das galáxias? Agora, se não for, se eu olhar e começar a enxergar coisas erradas, então eu começo a limpar as minhas memórias, limpar tendo os resultados como base para essa limpeza. Eu vou de fora para dentro, de fora para dentro. Eu olho o resultado e faço a limpeza dentro de mim. Eu olho o resultado e faço a limpeza dentro de mim. Eu olho para aquela escassez e falo, eu sinto muito, Senhor Jesus, sinto muito, meu Deus, meu Pai, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E por que eu falei no começo do vídeo, por que essa filosofia é maravilhosa? Porque a pessoa nem precisa acreditar em Deus para fazer a limpeza, ela não precisa. Ela pode olhar para o resultado e olhar para dentro de si e falar com ela mesma, Ela pode citar o nome dela mesma, falar no meu caso, eu falo, Charlene, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Tem pessoas que têm dificuldade com esse nome, né, que nós convencionamos aqui de Deus. Tem muitas pessoas que falam, eu não acredito em Deus, porque não acreditam às vezes no Deus religioso, o Deus da religião, um Deus com trono, um Deus que está esperando que as pessoas levem até o altar ofertas, dízimos, ofertas de sacrifício, tantas outras coisas que são ensinadas na religião. São pessoas muito críticas, analíticas, observadoras, então elas veem assim, não está muito certo isso daí. Então tem muitas pessoas que têm dificuldade. Agora, quando fala assim, não, existe um Criador que não cabe dentro de uma caixinha, que está além, que extrapola, a gente não consegue colocar ele dentro de caixa de religião nenhuma. Ele se permite, por uma fração de segundo, ele permite que a essência dele passe também pelas religiões, mas ele em si
não consegue ficar dentro, não tem espaço, a religião é muito pequena para o Criador. Agora tem pessoas que já conseguem se conectar nessa forma de falar, que as religiões são muito pequenas para um Criador tão grande, tão maravilhoso. E o problema, como o meu problema era, dentro da religião, querer fazer um Deus tão grande se encaixar dentro da caixa apenas da minha religião e não permitir que ele transbordasse, né, para outras religiões, porque ele é muito grande, ele não cabe dentro da minha caixa, ele transborda, e nesse ato de transbordar, todas as caixinhas das religiões ele está transbordando, né? Ele está muito grande que tudo isso. Então, o Ho'oponopono é interessante por causa disso, muito interessante, porque a pessoa não precisa acreditar fielmente num Deus religioso para praticar, e nem acreditar que existe uma força maior, né, para fazer a limpeza no próprio ser. Deixa eu só cumprimentar quem chegou, teve bastante gente aqui que cumprimentou, acenou, obrigado, gente, legal essa mãozinha aqui do Instagram, né? Sara Luz Terapia, bem-vinda. Juliana Cristina de Assis, bem-vinda, Juliana. Vale a pena viver, vale mesmo, vale muito a pena viver. Bem-vinda. A Lu Campos, terapeuta, bem-vinda, Lu. Finanças do Cristão, muito bem-vindo, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso assunto. Obrigado por todos vocês que estão aqui compartilhando, que a gente possa estar aprendendo e expandindo cada vez mais. Então, o que a gente falou aqui no finalzinho da leitura? Que o mundo físico é uma ilusão. E lá na Bíblia está falando isso também. Salomão, como eu já mencionei, falou isso aqui, ó. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Na minha opinião, tudo é ilusão, pura ilusão. Tudo é passageiro. E o mais incrível... deixa eu só ler o que eu escrevi do versículo aqui. Tudo que vemos e vivenciamos no mundo externo é um reflexo do que está dentro de nós. E isso é o que Jesus tentou nos mostrar, que podemos encontrar o reino de Deus dentro de nós, a felicidade plena e verdadeira. Lucas 17, 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Entre vocês, que loucura. Daí a gente lê esses versículos e quando a gente começa a estudar física quântica, você vê como Jesus tentou explicar as coisas assim, da forma mais simples. Imagine um povo sem cultura que nós temos hoje, que a gente fala, nossa, a gente tem cultura, a gente tem conhecimento, a gente tem tecnologia, a gente tem informação, né? E Jesus, ele estava lá no meio de um povão e pouquíssimos sabiam ler, sabiam escrever. E daí como é que Jesus ia chegar lá e explicar a física quântica, sabe? Olha, daqui 2000 e tantos anos vai chegar um pessoal aí muito inteligente e eles vão descobrir umas coisas que hoje vocês não sabem. Tipo assim, isso que vocês estão vendo é uma ilusão, entendeu? Lembra lá que Salomão falou? Ele falou que era a opinião dele, né? Na minha opinião, tudo é ilusão, tudo é passageiro. E o que a física quântica provou já em experimentos científicos? Que a pessoa tá lá no laboratório, isso é ciência, tá, gente? Isso não é misticismo. A pessoa tá lá no laboratório e os físicos colocam lá um monte de equipamentos deles lá, as coisas que eles fazem lá que, né? A gente sabe que eles testam um monte de coisa, né? Você pode ver quando você vai ver, ficaram lá 20 anos testando alguma coisa. Ficaram lá 15 anos fazendo não sei quantos experimentos para ter certeza que aquilo é aquilo. Então eles estavam lá e as pessoas começam a ter pensamentos e eles têm as máquinas lá que vão captando os átomos. E conforme o pensamento daquela pessoa, o átomo vai meio que se juntando um átomo do outro, um átomo no outro, e
pela energia que eles estão medindo lá, eles começam meio que ver que aqueles pensamentos começam a obter forma. Que loucura! Então, logo, aqueles pensamentos vão agregando tanto átomo, que em algum lugar surge aquilo. E como que isso é possível? Pensa comigo. A pessoa que inventou, vamos supor, essa madeirinha aqui, né? Alguém resolveu fazer uma plaquinha escrita União. E ela pensou nisso aqui, essa palavra é tão legal, vamos fazer uns negócios assim, assim. No pensamento tem um tanto de átomo aqui, e isso em algum momento para nós é irreal. A gente passa por esse negócio, né? Passa pelos pensamentos um do outro aí, andando pela rua, a gente vai esbarrando num monte de pensamento. Mas em algum momento isso chegou até alguém que conseguiu materializar isso daqui. Mas isso aqui surgiu numa outra cabeça às vezes. Entende? Então tudo é ilusão, tudo é passageiro. Hoje isso aqui é uma madeirinha. Daqui a algum tempo isso aqui vai se desmanchar, vai se perder, vai se desmanchando de tal forma que vai virar novamente só átomos e vão continuar passeando aí pelo universo. Então, eu não sei se vocês estão me entendendo, né? O que eu tô falando aqui sobre esse papo louco de átomo. Mas isso aí tudo é passageiro, tudo é ilusão. Não é só a nossa vida aqui, nessa experiência que nós estamos vivenciando. Tudo, uma hora é uma coisa, outra hora já se transforma, né? Tem uma frase que a gente aprende na escola, né, que fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma, inclusive nós, né? A gente em algum momento estava em uma outra dimensão, e a gente não estava condensado nessa matéria. E a gente precisou da matéria da Terra para poder vivenciar essa experiência carnal humana. E quando a gente sair daqui, a gente vai sair daqui e vai resolver fazer outra coisa, né, em outra dimensão, e o nosso corpo vai se transformar. Vai se transformar novamente, entendeu? Então é ilusão, mas tudo isso são átomos que estão ali, e a ciência já provou aqui que não existe essa separação entre o nosso corpo físico e a energia que está lá no fundo das nossas células. Tá. Vamos ler versículo aqui, ó. Lucas 17, 21. Já li esse daqui. Então deixa eu só ler mais um trechinho aqui. Tudo que vemos no mundo exterior, ainda que pareça estar fora, está dentro da mente. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. É muito importante saber de tudo isso para que a oração do Ho'oponopono faça sentido. Porque se eu quero mudar o que eu estou vendo no meu mundo externo, o que eu tenho que mudar é dentro de mim, né? Tem que mudar as memórias imperfeitas e incorretas. Assim, a minha vida fica muito mais fácil de ser resolvida, se eu sou responsável, e foi isso que Jesus quis dizer quando nos ensinou a carregar a cruz e ser responsável pela nossa própria vida, assim como ele se fez responsável pela vida do planeta Terra. É isso que a gente já falou um pouquinho antes, né? Lucas 17, 21. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. O Ho'oponopono é um processo de cura de memórias internas. Repetir as palavras ao se conectar com o sentimento que causa dor faz com que o reflexo interno mude. E foi utilizada essa filosofia pelo Dr. Len para curar perigosos, que eu já falei, né? O livro conta aqui que o Dr. Hugh Len utilizou essa técnica para curar um povo bem perigoso lá no Havaí, utilizando essa técnica de limpeza de memórias, de olhar
esse reflexo externo e se responsabilizar e curar nele o que ele estava vendo fora, conforme ele sabia. Como que ele sabia que estava tendo resultado? Porque fora resolveu. Então, cada vez que resolvia alguma coisa fora, ele olhou assim e falou, poxa, curou aqui, porque resolveu essa questão. Então, isso dentro de mim curou. Então, ele já tinha a oportunidade de se responsabilizar por outra memória e começar a curar essa outra memória. Deixa eu só ler um pedacinho aqui. Então, a forma como essa história é contada no livro é linda. Todo o contexto do livro é maravilhoso. Então, o Ho'oponopono não é mágica, não é misticismo, não é esoterismo, ele é reprogramação, é cura, é ciência. E por que será que o Ho'oponopono funciona com a gente e com quem intencionamos as limpezas de memórias? Funcionamos porque somos um único ser, todos formamos a unicidade de Deus. A Bíblia diz que somos o corpo onde Cristo é o cabeça. Como que o Ho'oponopono funciona, né? Não é misticismo, não é esoterismo, não é nada, é uma técnica, gente. É uma técnica que veio lá dos lugares mais amorosos para nós. E por que funciona? Porque a gente sai da ilusão da separação, estamos todos separados. A gente entra, a gente começa a ver a verdade, que não há separação, que nós somos um só corpo, né? E é um pouco diferente do que a gente pensa na igreja, que o corpo de Cristo, eu pensava, né? Não vou falar a gente, vou falar eu pensava, que o corpo de Cristo era somente os cristãos evangélicos. Não, o corpo de Cristo é todo o planeta, tudo, os animais, as árvores, as plantas, os rios, os bons, os maus. Então, todos nós precisamos de cura. Os nossos rios precisam de cura, os nossos mares precisam de cura, as nossas matas precisam de cura, e a gente pode fazer essa cura olhando e repetindo as palavras, né? Eu sinto muito, e à medida que eu vou identificando, que eu vou curando em mim, todo o planeta recebe uma porção dessa cura. A cura chega nos lugares que eu nem tô sonhando, que eu nem imagino, que a minha capacidade mental limitada, humana, não sonha onde essa cura está chegando. Romanos 12, 5. A gente está quase encerrando aqui. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado uns aos outros. Cada membro está ligado uns aos outros. E a física quântica fala sobre emaranhamento quântico. Está todo mundo emaranhado, está todo mundo amarrado, entendeu? Se uma pessoa faz uma maldade com outra pessoa aqui, essa pessoa fica triste, já passa essa informação para outra pessoa ali, está todo mundo emaranhado. Então, é o que está dizendo aqui, Romanos 12, 5. Gente, a Bíblia Sagrada é cheia de física quântica, é cheia de base para a filosofia do Ho'oponopono, sabe? Para você entender, quando você lê o livro, e quem gosta da leitura bíblica e lê a Bíblia, não tem como falar assim, não, isso não está na Bíblia não, isso não é de Deus não tem. Lê o livro, sabe, com o coração aberto, eu me permito que o Espírito Santo me mostre o que tem de Deus aqui. E você vai ver que tudo é. Todos somos um, nos expressando de formas diferentes. Por isso, o Ho'oponopono é tão eficaz. E à medida que eu vou me curando, aquela memória imperfeita em mim que eu estava relacionada com o meu próximo também é curada. Se algo em mim ou outra pessoa me incomoda, eu preciso buscar a cura em mim. Se está incomodando alguma coisa no outro, eu busco a cura em mim, né? E é complicado, né? Você olhar para uma pessoa que está te incomodando e falar, nossa, o problema está comigo, Então não é você, sou eu. Eu que preciso curar minhas memórias, eu preciso curar. Isso aí, às vezes a gente fica, poxa, você fala, poxa, é sério mesmo que sou eu? Mas é. Então a gente cura em nós aquilo, assume a responsabilidade e parte para a cura. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o que eu aprendi aqui com o livro Limite Zero.
No livro, o Dr. Hugh Lane dá alguns conselhos, como ele conduz a vida dele, afirmando o seguinte. Uma das afirmações dele que ele coloca aqui no livro: o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Isso aí já vai meio que fora do que a gente, né? Acredita muitas vezes. O quê? Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei assim: o quê? Mas esse universo criado é como se esse universo fora aí criado, com esse monte de coisa ruim, é uma manifestação dos meus pensamentos. Poxa vida, mas que mente é essa? Sabe, eu falava, mas o que eu andei aprontando, hein? O que eu andei aprontando, né? Que é uma manifestação dos meus pensamentos. Ai, ai. Tem vezes que olhamos e não gostamos, né? Tem vezes que a gente olha lá para nossa realidade, para o nosso universo, a gente vê coisas que a gente não gosta. Mas tem vezes que a gente vê e gosta do que a gente viu, né? Deus, quando criou o mundo, ele criou, olhou e viu que era bom. Isso é bom, né? Você pode olhar para todo o teu universo, para tudo que está em volta de você e olhar assim, isso é bom? Ou será que a gente olha e fala assim, isso não é bom? Isso não é bom. Ai, ai. Posso compreender então que algo dentro de mim está bem ou mal. Quando eu olho para minha realidade, eu vou lá tentar compreender. Isso é bom, isso não é, né? Quando nossa vida não vai bem, é mais difícil aceitar essa teoria. Foi quando eu comecei a estudar isso daqui, foi meio complicadinho aceitar esse negócio, né? Que tudo que tá fora fui eu que criei. Eu falei, não, daí você já vem, a gente já tem alguns problemas emocionais, então você fala, ai, né? Eu sou culpada pelas dores do mundo agora. Daí já entra naquele vitimismo, né? Ai, sou culpada pelas dores do mundo. Entre ser culpada e assumir a responsabilidade tem um salto gigantesco, né? Aí a gente não quer assumir essa responsabilidade, né? Fica no vitimismo, a gente logo quer encontrar os culpados, né? Claro, é muito mais fácil, né? Nem que seja o Satanás, né? Imagina se eu ia querer algo ruim pra mim mesmo, etc, etc, etc. Foi fulano, foi ciclano, só que quando procuramos os culpados, abrimos mãos do nosso poder de mudar a nossa realidade. Porque se a culpa é do outro, a solução também está na mão do outro. Aí me sinto na obrigação de mudar o outro para que a minha vida mude. Agora, quando sou responsável por mim e mudo, tudo muda. O Ho'oponopono é ser responsável pela própria vida. Você vê só como é que é as coisas? Quando a gente, no começo que você fala assim, ó, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Eu assumo isso, então eu sou responsável, então eu vou lá e vou mudar isso. Eu tenho poder, o poder está na minha mão de mudar as coisas. Agora quando eu falo não, no começo foi complicadinho pra mim. Fala, não, sério? Não, a culpa é do governo. A culpa é de qualquer outra coisa. A culpa é do meu marido, a culpa é das minhas filhas, né? Então eu dava o poder pra elas. Pra elas, para minhas filhas, pro meu marido, pra minha mãe, pro meu pai, pro governo, para as pessoas que contratavam o meu trabalho, eu dava o poder pra eles. E daí fica difícil, sabe por quê? Porque quando a gente coloca culpa nas pessoas, nas situações, a gente tem que mudar as situações, a gente tem que mudar as pessoas. E a gente não tem domínio sobre as situações e sobre as pessoas, sobre as coisas e sobre as circunstâncias. Então a gente vira uma vítima que não consegue fazer nada, não consegue se movimentar, tem que ter alguém para proteger, alguém para cuidar. E quando a gente não tem isso, a gente fica, né, sempre achando culpado, se vitimizando. Agora, quando eu assumo a responsabilidade, é verdade, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Então eu começo a mudar os meus pensamentos. Eu olho as manifestações, tudo que está acontecendo e começo a mudar aqui. Então eu me torno responsável. Eu sou responsável por mim e tudo muda. Isso é maravilhoso. Isso é você passar a vida toda dando poder para alguém
E um dia você vai lá e fala assim, ah não, daqui, que agora o poder da minha vida é meu. Eu sou a responsável pela minha vida e agora eu posso fazer e acontecer conforme eu vou limpando minhas memórias. Segunda coisa que eu aprendi, né, com esse livro, que se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade destrutiva. Se os meus pensamentos são pensamentos de morte, são pensamentos de guerra, são pensamentos de escassez, negatividade, é isso que eu vou ver, é isso que eu vou vivenciar, é isso que eu vou experimentar. Se o meu pensamento são negativos, se os meus pensamentos são negativos, eu não posso criar uma realidade positiva, porque os meus pensamentos eles começam a se materializar e isso já foi provado na física quântica. Então eu preciso mudar os meus pensamentos para que a forma deles comecem a mudar, para que as formas que o meu pensamento começa a ser materializado a partir dos átomos que eu estou emanando aqui do meu cérebro e do meu coração, que o cérebro cria o pensamento, o coração cria a forma, que ele tem mais, a frequência do coração é mais elevada. Então meus pensamentos e sentimentos alinhados, sentindo positivo, sentindo coisas boas, começam a criar coisas boas gradativamente na minha vida. Uma vida negativa não pode criar uma vida positiva. A vida positiva vem de uma mente positiva. Isso é um processo, é um caminhar. Não se desespere, sabe? Falar, poxa, até agora eu estava criando um monte de coisa errada, agora eu vou ter que começar. É um processo. Até ontem, talvez, você estava plantando negatividade. A partir de hoje, você começa a plantar positividade. E daí, o que acontece? Por enquanto, a sua colheita começa a ser bem misturada. Bem misturada. No começo, você vai colher ainda bastante negatividade. De repente, você começa a plantar, colher positividade com negatividade. E gradativamente, quando você vê, você está colhendo muito mais positividade do que negatividade. É um processo, porque até então, quando a gente estava inconsciente, a gente não sabia o que a gente estava plantando. Que até os nossos pensamentos é uma semente, né? Isso é um processo, é um caminhar, leva um certo tempo após assumirmos a nossa responsabilidade. Quando vejo um pensamento imperfeito, substituo pelas palavras-chave do Ho'oponopono, simples. No início é cansativo, né? É dolorido, requer esforço mental, mas depois de um tempo torna-se automático. Como eu já falei, né? Já expliquei aqui no comecinho da live. Devemos escolher sempre pensamentos bons, viver o melhor das pessoas, esperar o melhor da vida. 3. Terceira coisa que eu aprendi aqui no livro Limite Zero. Se meus pensamentos são imperfeitos, eles criam uma realidade física cheia de amor. Se os meus pensamentos são perfeitos, quer dizer, se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física cheia de amor. Se o pensamento é bom, teu coração tá bom, teu corpo tá bom, tudo em você vai ficando mais leve. Então a realidade, né, é uma realidade cheia de amor. 4. Eu sou 100% responsável por criar o universo físico do jeito que eu quero, né? Então, como que seria o seu dia perfeito? Como que seria a sua vida perfeita, né? Às vezes a gente pensa, nossa, seria tão bom, né? Se acontecesse isso e isso na minha vida. E por que não acontece? Por causa da nossa programação. Então a gente começa a limpar aquela programação do que a gente não quer na nossa vida. A gente começa a limpar porque a responsabilidade é nossa, assumir a responsabilidade, fazer essa limpeza, né? E tirar tudo isso é nossa responsabilidade. É raro encontrar quem tenha coragem de afirmar isso, né? Essa afirmação do aprendizado número 4 aqui. Sou 100% responsável por criar o universo físico do jeito que eu quero. Essa afirmação, né,
Imagina, a gente sempre tem coisas, né? A gente tá num processo assim, então é complicadinho, né? Você pegar e falar, não, eu assumo, é assim mesmo, né? É raro encontrar quem tenha coragem de afirmar isso. O autor do livro fala que são raras as pessoas que decidem assumir a responsabilidade por tudo em sua vida, que não procuram os culpados, nem a própria pessoa pode se culpar. O correto é assumir a responsabilidade. Aí o segredo não são os culpados, não somos culpados, somos responsáveis. O segredo disso tudo é que não somos culpados, somos responsáveis. E é isso que o livro ensina, compreender essa realidade de responsabilidade, né? Quando entendo isso, eu peço perdão a Deus por tudo que alimentei de forma consciente ou inconsciente. Geralmente é inconsciente, a gente está lá alimentando coisas de forma inconsciente. Quando eu começo a ter essa percepção, eu peço perdão a Deus, meu Criador, por ter me permitido experimentar coisas tão dolorosas e ainda perguntar para Deus por que isso está acontecendo comigo, né? Então, enfim, essa live de hoje para falar sobre o poder do Ho'oponopono, essa filosofia de vida que eu me apaixonei, entender um pouquinho a essência do Ho'oponopono, né? Entender um pouquinho o que esse livro fala, que me ajudou muito a expandir minha consciência, a me abrir para esse caminho de aprendizado, de assumir a responsabilidade, de não ser vítima mais de nenhuma situação, nem ser vítima de mim mesma. Então, quero deixar aqui esse compartilhar com vocês desse texto que eu escrevi, e eu espero que tenha sido bênção para todos. Você que me acompanhou aqui até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que precisa conhecer o poder do Ho'oponopono, que precisa aprender a assumir a responsabilidade sobre a própria vida, por mais que seja doloroso. E se possível também, deixa um comentário aqui que vai ser de muita bênção, vai ser bênção para aquelas pessoas que estão procurando informação, que estão procurando viver uma vida diferente dos padrões e paradigmas atuais. Ok, gente? Muito obrigado por todo mundo que passou aqui pela live, muito obrigado por quem deixou seus comentários, muito obrigado por quem está sempre apoiando aqui o trabalho, aqui tanto no YouTube como no Instagram. Obrigado, gente. Beijo. Até a próxima.